caso dos ouvintes aqui da carta de Hebreus, ou dos leitores, talvez essa daqui fosse uma carta escrita, ou uma mensagem que foi pregada e depois compilada, as heresias, elas se davam em torno de alimentação, de alimentos. Estavam relacionadas àquilo que você poderia comer ou que você não deveria comer. Qual alimento era permitido? Era uma carta escrita a judeus. Os tempos mudaram e com o tempo também as demandas. Mas percebe? Os pecados que nós cometemos e contra a qual nós lutamos continuam os mesmos. Nós não estamos aqui lutando apenas com questões relacionadas à alimentação, mas nós estamos ligados aqui, ou lutando a questões ligadas a, por exemplo, a liberdade. Questões que envolvem a minha e a sua liberdade. Mas no final, nós temos sempre que lidar com os falsos mestres e com as suas heresias. Não há escape. Seja na época da carta de Hebreus, seja agora. Nós sempre teremos que lutar as batalhas da nossa era, da nossa época. E eles, os falsos mestres, sempre querem se infiltrar na igreja como lobos devoradores, a fim de tirar a liberdade das ovelhas, de oprimi-las e de devorá-las. Por isso que o pastor tem que cuidar das suas ovelhas. Por isso que Cristo, nosso bom pastor, cuida de nós. Por isso que nós devemos estar atentos a esses falsos mestres. Por isso nós devemos tomar cuidado, tanto do que e de quem nós ouvimos a verdade, quanto de nós mesmos, para que nós não sejamos aqui pedra de tropeço também para os nossos irmãos. A solução para não darmos ouvidos e sermos enganados pelos falsos mestres e pelas suas heresias, ela não se encontra apenas em admoestar, em falar a verdade e esbravejar contra eles, mas ela se encontra naquilo que Fiel disse ao falso mestre tagarela. Ele disse assim: a graça não prova um grande clamor contra o pecado, mas sim faz a alma detestar o pecado. A graça não prova um grande clamor contra o pecado, mas sim faz a alma detestar o pecado. Aquele que tem, assim se revela, ele diz. Dá-lhe convicção do pecado, especialmente da corrupção da sua própria natureza e do pecado da descrença, pelo qual certamente será condenado, se não encontrar misericórdia aos olhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Essa visão e percepção das coisas, argumentou Fiel, provocam nele um pesar e vergonha pelo pecado. Além disso, encontra revelado em si o Salvador do mundo e a absoluta necessidade de apegar-se a ele por toda a vida. E na vida encontra a fome e a sede às quais se fez a promessa. Ora, segundo a força ou a fraqueza da sua fé no Salvador, é a sua alegria e a sua paz, o seu amor e a sua santidade, como também o desejo de mais conhecê-lo e também de servi-lo neste mundo. Ele ainda acrescenta sobre a graça, ele diz assim: primeiro, por uma confissão experimental da sua fé em Cristo. Segundo, por uma vida coerente com essa confissão, ou seja, vida de santidade, santidade no coração, santidade na família, se é que ele tiver família, e santidade na conduta neste mundo. É disso que nós precisamos. É a fé em Cristo, e uma fé que se revela na nossa vida, nas nossas ações. Não se trata de um discurso contra o pecado, mas sim uma guerra contra o pecado, onde em cada momento da sua vida você tenta extirpá-lo, você tenta matar o pecado que está te matando.